Você que nos acessa no Comunicons News, você também que acompanha o nosso programa, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo na comunidade conscienciológica, a gente tenta transmitir para você nesse espaço, que é o nosso Comunicons News. Começamos informando que de 15 a 17 de novembro acontece aqui em Foz do Iguaçu o segundo Congresso Internacional Autopesquisologia, com o Mater Pensene Maxi Proexis Grupal. O evento vai ser realizado no Hotel Bourbon e terá como pré-evento o curso 40 Manobras Energéticas, que acontece no período de 11 a 14 de novembro. Participe deste evento. Informações, entre em contato com o IPC. O telefone código de área é 45-2102-1448. Comunicons News continua com a série Contrapontos do Parapsiquismo com a professora Sirlene Couto. Bem-vinda, Sirlene. Obrigada, Luiz. Hoje a gente encerra uma fase, principalmente que existe aquela comparação, o contraponto. Isso né? mesmo. Hoje a gente vai encerrar com o contraponto nosografia paraterapêutica, né? E em seguida, né, quando formos gravar os próximos, né, a gente vai falar mais sobre a área da desperticidade, né, da despertologia, que aí não são contrapontos tão vivos, né, contrapontos tão opostos, tão vivos. Então hoje nós encerramos essa fase dos contrastes, né, e vamos avançar. E vamos definir então nosografia. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o contraponto nosografia versus, né, o caminhando para a paraterapêutica, né, que viria a ser a nosografia. Nosografia é o conjunto de rastros negativos ou patológicos que a pessoa ela deixa ao longo do caminho, ao longo da vida dela. E esses rastros podem ser tanto de pensamentos, de sentimentos, de energias, como de ações, né, de atitudes que a pessoa faz e que ela deixa para trás, né, e isso vai corrompendo o ambiente, isso corrompe as energias, né, das pessoas que estão ao local, ela acaba contaminando, né, o ambiente e também as energias das pessoas, né, então é um ponto negativo na abordagem e quando a pessoa tem parapsiquismo, isso que acontece sempre expande muito mais. E a paraterapêutica seria o inverso, seria a condição que a pessoa já ciente, né, dos atributos, das percepções extrasensoriais ou parapsíquicos dela, ela consegue expandir todo o aspecto positivo ou os rastros positivos, né, de bem e do que ela consegue fazer de melhor para as pessoas, ela expande isso de uma maneira assim abrangente e para frente. Então esse é o oposto, né, um contraponto, e a ideia é que a gente migre da condição dos rastros negativos, né, superpotencializados pelas energias, pelo ectoplasma, para uma condição de terapêutica, de avanço, de fraternidade, de limpeza do ambiente, né, de limpeza, higiene, ecologia pensênica, também superpotencializado pelo ectoplasma. Né? Então essa seria a condição que a gente vai abordar aqui hoje. Exemplos, uma definição de nosografia nós já temos, e exemplos do dia a dia. Sim, até no agir a gente consegue detectar, muitas vezes até inconscientemente. Conseguimos. Está lá. Inconsciente eu acho que não chega tanto. Acho que a pessoa, ela se permite... Dá o timer, mas finge que não viu. Exato, que isso é o quê? A autocorrupção. Né? Então a nosografia, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho tantas coisas de rastros negativos que eu deixo para trás, né? De tudo que eu faço, eu vejo que tem um saldo positivo e real. E é real às vezes. Mas certos detalhes, né, certas sutilezas, a gente já pode pescar e ver no dia a dia em nossas atitudes e ver que isso representa de alguma certa forma um rastro nosográfico, né, ou de nosografia. Então assim, o que viria a ser a nosografia, o que viria a ser a nosografia magna, né, o maior. Por exemplo, a pessoa que é expressamente antifraterna, né, o homicida, a pessoa que é consenel, consciência energivora, aquela suga as energias das pessoas, né, então ela deixa, os outros ficam, né, desenergizados, onde ela passa ela vai secando e sugando tudo. Então isso é um rastro francamente negativo. Né? Ou a pessoa que insiste em ódio, em vingança, né, em emoções negativas bem carregadas, né, e isso deixa, obviamente, um rastro negativo para trás, seja para ela, seja para as outras pessoas. Ou a satisfação malévola, que nós já conversamos aqui, né, ou toda sorte de viciações. Mesmo na história da humanidade, nós temos casos aí dos mega rastros negativos, né, os mega rastros nosográficos, que seriam os genocídios, né, aquelas execuções em praças públicas, e mesmo certas práticas culturais que vicejam em outros países, né, que são bem negativos e que expoliam as pessoas. Então isso seriam rastros nosográficos óbvios, né?
Mas e aquele da gente, do dia a dia, né? Além, né, da fofoquinha, da coisa que nós já discutimos, a satisfação malévola. Por exemplo, aquela pessoa que ela vai a um ambiente, ela deixa o pior do que ela encontrou. Então ela encontra um ambiente limpo, ela sai, o ambiente está sujo, o ambiente está desorganizado, o ambiente não está melhor para o outro que vem. Isso mostra que a pessoa não pensou no outro. Isso mostra que ela usufruiu do espaço, né, sem pensar que outras pessoas poderiam precisar daquele ambiente também limpo, também de acordo, para que ela pudesse fazer suas atividades. Né? Isso é um rastro nosográfico. Isso é um exemplo assim, muito sutil. Ela vai ao banheiro, deixa tudo desorganizado. Né? Vamos falar do dia a dia como você me pediu. Né? Por exemplo, ela vai para um ambiente, um espaço público, e ela suja o ambiente, ela vandaliza o ambiente. Isso é totalmente nosográfico. Né? Ela polui, ela piora, né? Potencializa com as energias, né, o ato negativo dele, mas de uma maneira ampliada, né, e atingindo muitas pessoas. Contágio. A pessoa está doente, ela vai para um ambiente público e contamina todo mundo que está lá, né, sabendo que ela está contaminada. Isso é também um rastro nosográfico, um exemplo. E isso aí inclui, inclusive, DST, né, que tem gente que gosta de ser doente e mesmo assim transmite, né, e não informa para as pessoas, né. Ou a pessoa que gosta muito de reclamar. Então ela vai nos ambientes, ela gosta de criar problema. Então ela vai reclamar, ela vai criticar o tempo inteiro. Isso também é um rastro nosográfico. Né? São exemplos do dia a dia que a gente pode abordar em relação à nosografia. Né? E aí é lógico que isso vai ter que ser bem estudado para ser depurado e a gente conseguir cada vez mais deixar um ambiente melhor para os outros, né? Que é o contrário. Saindo da nosografia e partindo então para a paraterapêutica. Primeira coisa, Luiz, que é importante a gente pensar é que para você ser de fato uma pessoa voltada para a terapêutica, precisa haver um pensamento no outro. Porque se não houver um pensamento no outro que virá, no outro que vai vir ao espaço, que vai sentir aquelas energias que você está transmitindo, que vai, de certa forma, se beneficiar da sua presença, sem esse pensamento no outro, a pessoa acaba se entregando à autocorrupção e se deixando levar pelas suas bagunças, as suas nosografias, né, a sua nosografia pessoal. Então, não é o ideal. Então, o primeiro ponto é esse. Se o outro está vindo, se o outro vai partilhar do espaço, se o outro vai partilhar das minhas energias, tudo isso vai ter que estar na melhor forma possível. Então, a partir daí, vamos procurar consertar ou ajustar a conduta, né, ou a pensamidade, sempre de acordo com essa premissa básica. Então, quem vai a algum ambiente e está pensando no outro, jamais essa pessoa vai deixar esse ambiente pior para outra pessoa que vai vir. Ela sempre vai buscar melhorar. E essa melhora que viria a ser uma melhora pensêmica, então ela procura limpar as energias do ambiente, aí usando o parapsiquismo, usando as energias. A pessoa vai limpar aquele ambiente, evitar a estigmatização do ambiente com energias patológicas que poderiam causar um acidente de percurso local, né? Restos de energia que ficam gravitando. A pessoa ela se antecipa às vezes a acidentes. Então ela vê um fio no chão, alguma coisa que uma pessoa possa passar e possa tropeçar ali e se acidentar. Essa pessoa, mesmo não sabendo quem virá, né, mesmo ela já saindo do ambiente, ela vai e conserta e arruma, evitando que alguma pessoa se acidentasse ali. Isso é paraterapêutica. Você vê que isso é o detalhe, né? É a pessoa que vai, às vezes, ver uma garrafa no chão com quebrado e tudo, e ela afasta do caminho, evitando que alguma pessoa possa se acidentar ali. Isso é um exemplo de paraterapêutica. Tá? E esses exemplos são exemplos assim, do dia a dia, exemplos bem simples, né, de como no dia a dia que a gente começa a pensar nisso, né, começa a mudar, para que isso possa se encaminhar para uma paraterapêutica mais ampla, né, que viria a ser a da assistência mais profissional, né, da cura em si, né, da heterocura e da autocura, ou do ato de você ensinar as pessoas a obter a própria autocura, a autocura. Então, são caminhos que a gente vai enveredando para que isso fique natural. Começando, que é a ideia. E deve-se começar até no ambiente que a gente vive, com as pessoas com quem a gente interage. Sempre assim. Porque assim, a gente não vai alcançar uma condição mais ampla, né, sem passar pelo caminho que é o mais básico, que é o usual. Não adianta alguém me falar que eu sou da paraterapêutica, eu sou uma pessoa que assiste os outros e que eu me preocupo com o bem-estar geral. E que as minhas energias sempre deixam rastros positivos, salutares, de higienização dos ambientes, onde eu chego, eu dissolvo as rodas de assediadores e tudo se resolve. Aí você vai para casa da pessoa, a pessoa deixa uma bagunça, quem tem que cuidar é o parceiro que está dentro de casa.
Então essa pessoa, no mínimo, ela está falando que ela cuida, que ela gosta tanto dos outros, que prioriza tanto os outros, mas nem a pessoa que está dentro de casa ela priorizou, porque ela deixou serviço para que a outra pessoa precisasse se ocupar e fazer. Então essa preocupação que começa dentro de casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ela é essencial, porque isso mostra de fato a coerência da pessoa, a teática de se realmente ela pensa no outro. E começa em casa, né? É na dupla, é na família, né? É a pessoa que representa e exemplifica dentro de casa aquilo que ela pensa que de fato ela aplica com os outros de uma maneira maior, mais coletiva, né? Então dentro de casa a gente já começa a ver isso. E mesmo os ambientes de trabalho, né, e outros ambientes que a gente frequenta. Ou hospedagem, por exemplo. A gente se hospeda na casa dos outros e deixa, né, uma bagunça danada, né? Então a pessoa já fica depois de 2 dias querendo que o hóspede, né, se encaminhe diretamente para a sua residência. Porque a pessoa deixou ali um rastro, né, de poluição de energia, de poluição às vezes física, às vezes de má higiene, que não é o ideal, né, para uma pessoa que está querendo ter uma paraterapêutica aí do dia a dia aplicada, né? Essa fase nós pegamos e fizemos os contrapontos direto. O principal ponto que eu gostaria que você rememorasse é lembrar. Identifica o traço fardo, trabalha o traço força. Isso mesmo. E com muita sutileza, como aplicar isso no dia a dia, principalmente para quem assiste os nossos vídeos, mas muita gente que está assistindo pela primeira vez, ou está acompanhando essa série. Qual o recado, Silene? O recado para a gente pensar na transição é que a fase de transição de um oposto ao outro, existem miríades de tons aí, de gradações de cinza, né? Então, nunca é algo de uma mutação, ocorre uma mutação que vai de um branco, ou do negro ao branco, do branco ao negro. Não existe isso. Existe uma gradação. E a fase de transição, ela é muito complexa, porque é o momento que a pessoa está se afirmando no que é positivo. Então acontece ainda umas marchas e contramarchas, e a pessoa tem que ter muita paciência para ela vencer. Então o que eu posso falar é, tenha paciência com essa fase de transição. Essa fase de transição todos nós passamos. Ninguém consegue sair da nosografia para a paraterapêutica de um dia para o outro, né? Então exige um trabalho, exige uma reconstrução diária, né? Falando do tema de hoje, uma reconstrução diária, exige uma pensinização, uma melhora da pensinização diária, né? E contínua, assim como todos os outros temas que nós falamos. E aí, como você falou, primeiro diagnosticar, né? Onde eu estou nessa escala. Depois do diagnóstico, avaliar onde você quer chegar. Então, qual é a meta final, né? Eu quero ser isso daqui, dentro da minha cosmoética, é isso que eu quero alcançar. E nesse caminho é procurar ver os trafores, para onde né, os recursos e as ferramentas de trafores que você vai poder aplicar para transformar, né, a sua condição da parte matura negativa para ganhar autoconfiança e autoestima e chegar, né, no alvo, na meta mais cosmoética e evolutiva. Essa é a essência do contraponto, né? E lembrando que fase de transição sempre exige paciência e constância. Exercitar o autosserenismo, observando a autocorrupção. Observando e eliminando, né? Você observa, localiza Ele e vai elimina, eliminando. né? E realmente, assim, o ideal é que as Praticando pessoas... um serenismo consigo próprio. Vendo A que meta... é necessário evoluir, que é necessário... A meta tem que ser sempre essa, Luiz. Então, nossa meta, a meta que a pessoa vai instituir, ela pode pegar a escala evolutiva e colocar de repente metas como a desperticidade, né? Que é a desassedialidade permanente total, ela está sem assédio como uma meta próxima, por exemplo, mas o alvo maior sempre é a serenologia, né? É a gente se mirar no espelho que é o melhor, que é o 100%, que é o serenão, como você está colocando aí. Então, o que eu faria se eu fosse um serenão? Isso aí tem que ser o nosso alvo, a nossa meta, com certeza absoluta, você está certíssimo. Próximas etapas? Próximas etapas. Então, nós vamos já começar a migrar, né, da fase de transição para um estudo mais próximo da desperticidade, né, que é isso que eu falei agora há pouco, da desassedialidade permanente total. E aí, nosso próximo item, nós podemos falar sobre amizade, que é um tema tão, a princípio, tão singelo, tão, né, falado por aí, mas que, na verdade, nem sempre é tão bem abordado, tão bem estudado, tão bem valorizado dentro do nosso contexto evolutivo. Então, esse é o nosso ponto. Recomendamos contrapontos do parapsiquismo. E nós vamos aprofundar muito mais nas próximas edições do nosso Comunique com os Deus. Silene, muito obrigado pela tua entrevista. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos ouvem, nos veem.
Eu encerro aqui lembrando que de 15 a 24 de novembro acontece em Domingos Martins, Espírito Santo, a primeira semana da Maxi Proexis. Entre as atividades propostas a serem desenvolvidas estão balanço existencial e a imersão energossomática, além de diversas atividades extras da Cognópolis Paz. Participe. Informações www.apexinternacional.org. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunique com os Deus.